Fala, meu querido. Vou resolver esse exercício aqui agora, ó. Um motor Otto opera com uma razão de compressão de 12 e tem adição de calor, adição de 800 kJ por quilograma por ciclo. O ar é admitido a uma temperatura de 21 graus Celsius e a pressão de 96 kPa. Considere o ciclo padrão a ar a frio, onde CP sobre CV é 1,4. Determine. Primeiro eu vou fazer esse A aqui, ó. Esquematize o diagrama PV do ciclo. Então, vou fazer aqui no Paint. Vou fazer aqui, ó, uma... tá louco, cara. É um pouco desse zoom aqui, ó. Tem uma flecha aqui. Esse aqui é meu P. E aqui eu vou fazer o V. PV. A gente sabe que... Vou botar um texto aqui, ó. Que no ciclo Otto, de 1 para 2, a gente tem uma compressão. Aqui, bateu ali, ó. Compressão isoentrópica. De 2 para 3, a gente tem uma adição de calor a volume constante. De 3 para 4, a gente tem uma expansão isoentrópica. E de 4 para 1, a gente tem uma rejeição de calor a volume constante. Vou copiar aqui que antes eu excluí tudo sem querer. Agora sim, ó. Vou tirar essas linhas de grade que estão só me estorbando. E agora como é que eu faço para selecionar isso aqui, cara? Exibir? Não. Início. Redimensionar. Selecionar aqui talvez. Selecionar. Aqui. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Então, de 1 para 2 temos uma compressão isoentrópica. Compressão isentrópica, a gente vai ter de 1 para 2 uma curva aqui no PV. Aqui é P. Aqui é P. Aqui é P e aqui é Vzinho. A gente vai ter assim, ó, 1 para 2 uma compressão isentrópica. De 2 para 3 a gente tem uma adição de calor, isso aqui é para ser uma reta. Adição de calor. Então, 1, 2, 3, PV. Ó, então, 1 para 2 uma compressão isentrópica. De 2 para 3 uma adição de calor a volume constante. V2 igual a V3. De 3 para 4 uma expansão isentrópica. E de 4 para 1 uma rejeição de calor a volume constante. Então esse aqui é o nosso PV. Daí agora a gente vai lá, vou fazer isso aqui no Excel. Ciclo Otto. Vamos ver os dados do exercício. Dados do exercício. Razão de compressão 12. O que é a nossa razão de compressão? Razão de compressão é igual a... Razão de compressão é volume máximo dividido pelo volume mínimo. Ou seja, isso aqui vai ser igual a V1 dividido por V2. E isso aqui é igual a 12. Igual a 12. Vou escrever aqui igual a 12. Razão de compressão. Vou deixar aqui embaixo aqui, ó. R igual a 12. Não é pra ser assim. Tem que ser R igual. Dou um OK. Excluir esse 12 aqui, ó. Eu vou colocar o 12 aqui, ó. R igual a 12. O que mais que a gente tem aqui? Adição de calor tem adição de 800 kJ. Então, Qin
Qin é igual a... Eu vou botar aqui, ó, 800 kJ, 800 vezes 10 na 3, 1000. Então, 800 mil joule por quilograma. O que mais que a gente tem? Ó, se a gente for olhar a tabela lá que o professor usa, puxa, ó, se for puxar, aqui ó, ar frio, CV é 718 joule por quilograma Kelvin e CP é 10.010 joule por quilograma Kelvin. Então eu vou escrever aqui, ó, CP é igual a 10, 10 igual a 10 o que? Joule por quilograma Kelvin. E CV é igual a 718 joule por quilograma Kelvin. Então, agora a gente tem que fazer aquela tabelinha lá, né, padrão. Tabelinha de 1 a 4, por causa que é as quatro. E daí eu vou ter aqui, ó, pressão em Pascal, temperatura em Kelvin e volume em metro cúbico por quilograma. A gente sabe que o exercício ele já deu para nós a pressão 1 e a temperatura 1. Se a gente for ver lá, tá aqui, ó, 21 graus Celsius e 96 kPa. Esse 96 kPa fica igual 96 e na 3, 96.000 Pascal, e Kelvin, 21 graus Celsius é 21 mais 273,15, 294. E agora esse V aqui, o que é esse V? A gente não sabe o V, ele não deu o V1, mas o V1 eu vou calcular pela lei dos gases. A gente sabe que PV é igual a MRT, como a gente tem tudo específico, PV é igual a MRT, PV é igual a MRT, dividir tudo por massa, fica igual a PVzinho igual a RT. Então, ó, como a gente tem pressão e temperatura, isolando o Vzinho fica R vezes temperatura, R vezes T dividido por P. Então, ó, e o que é o nosso R? O R, por definição, o Rzão, é CP menos o... Isso aqui, ó, igual CP menos CV. 292 joule por quilograma Kelvin. Joule por quilograma Kelvin. Daí, ó, como eu falei, V1 vai ser, vou isolar aqui, ó, R vezes T1 dividido, ó, já ratei, R vezes T1, R vezes T1 dividido por P1. Tenho aqui o meu V1. Daí, se a gente for ver o desenho, a gente tem que V1 é igual a V4. Então a gente já pode dizer aqui, ó, vindo V4, dizer que V4 é igual a V1. O que mais que eu preciso agora? Eu preciso saber V2. E como é que eu vou saber V2? Eu tenho a razão de compressão. Como eu falei, a razão de compressão é volume máximo pelo volume mínimo, por volume mínimo. Então, se a gente isola V2, a gente descobre... Aqui, ó, como é que a gente vai descobrir V2? Isolando ele nesse cara aqui, ó. Então, V2 vai ser igual a
V2 vai ser igual a V1 dividido por R. Vou escrever aqui, ó. V1 dividido por R. V2 é exatamente igual a... vou vir aqui, ó. Dou um igual. V2 é V1 dividido... Corro lá no meu 12. Por R. E, se a gente for ver... Ver se eu não tô meio... Não, é isso daí. Se a gente for ver, no diagrama de novo, V2 é igual a V3. Então eu já posso pegar esse V3 aqui, ó, e dizer que V2 é igual a V3. Fechou o pastel. E daí, agora a gente tem que... A gente sabe que de 1 para 2, que nem eu escrevi aqui, ó, é uma compressão isoentrópica. Então a gente pode usar a relação que PV elevado na N é igual a uma constante. Ou seja, P1V1 elevado na N, vou fazer aqui, ó, P1V1 elevado na N é igual a P2V2 elevado na N. Com isso, eu posso descobrir P2, porque eu tenho P1, tenho V1, tenho V2. Então eu vou isolar P2 aqui, ó. Isolando P2, a gente tem P2 igual a P1 vezes V1 sobre V2 elevado na N. E V1 sobre V2, por relação aqui, ó, é igual a razão de compressão. Então, fica P1 e P1 vezes Rzinho, né? Elevado na N. O que é N? N é CP sobre CV. O professor deu ali, mas a gente vai fazer aqui para bater certo os resultados. Então, ó, vou escrever aqui, ó. N é igual a CP sobre CV, 1,4. O professor falou que era para considerar 1,4, mas aqui o Excel vai deixar redondinho. Aqui, ó, deu uma bloqueada aqui. R elevado na N. Então, P2 igual P1, arrasto para cima, vezes, abre parênteses, R elevado na N. Esqueci de fechar o parênteses. Pressão 31.64.751. E agora falta temperatura. A gente calcula essa temperatura pela lei dos gases ideais. Temperatura é igual a... Vou isolar aqui, ó. Vai ficar igual a P2 vezes V2 dividido pelo nosso Rzão. Temperatura 808. Tem que ser isso daí, né? 808. Daí agora, como é que eu vou descobrir P3? P3 ou T3? Existem... Vamos lá dar uma analisada no nosso desenho, ó. P2, P3, a gente sabe que, ó, o exercício ele deu o QIN, né? A gente sabe que o QIN, ó, aqui tem um QIN, e aqui é QOut. QOut. Agora eu vou lá pro Excel e vou escrever o que é QIN e o que é QOut. QIN é igual a CV T3 menos T2. E QOut é igual a CV T4 menos T1. T4 menos T1. Então, com isso a gente consegue descobrir T3. T3, então agora eu vou isolar T3.
isolando T3, T3 vai ser igual a, vou multiplicar, vai ficar Qin, vou abrir aqui, ó, Qin sobre CV mais T2. Qin sobre CV mais T2. Então eu vou pegar aqui, ó, meu T3 vai ser igual a Qin, vou abrir um parênteses antes, Qin sobre CV mais T2. 1922 Kelvin. Agora, P3, como eu tenho temperatura e tenho volume, eu posso descobrir P3 pela lei dos gases ideais. Então, ó, isolando aqui vai ficar R vezes temperatura sobre Vzinho. Então, pressão é R vezes T3 dividido por Vzinho. 75,28,394 Pascal. E agora de 3 para 4, a gente tem uma expansão isentrópica, né? 3 para 4 é uma expansão isentrópica. Então, eu posso usar aqui, de 3 para 4, eu vou usar a relação politrópica, que é essa que eu usei antes, ó, PV na N igual a uma constante. Então eu vou descobrir P4. Como é que eu vou descobrir P4? Mesmo esquema de antes, ó. Vou escrever aqui, ó. P4 V4 elevado na N é igual a P3 V3 elevado na N. P4, vou isolar P4. P4 é igual a P3 vezes V3, vou abrir parênteses já, V3 sobre V4 elevado na N. Esse V3 sobre V4 agora não é a nossa razão de compressão, mas ela é o inverso da razão de compressão. Então eu poderia substituir aqui, ó, V3 sobre V4 por 1 sobre R, mas eu não vou usar, eu vou usar aqui direto. Então P4 é igual a P3 vezes, abre o parênteses, V3 sobre V4 elevado na N. E, pela lei dos gases ideais, T3 vai ser pressão vezes o volume dividido por R. Deu ok? 699. Agora vamos ver se está coerente. Se a gente for olhar o ciclo lá, ó, a nossa maior pressão tem que estar no ponto 3. Vou desenhar rapidão aqui o diagrama TS. TS. Temperatura e entropia. De 1 para 2 a gente tem uma compressão isentrópica, ou seja, a temperatura aumenta e a entropia se mantém a mesma. De 3 para 4 a gente tem uma adição de calor, ou seja, a entropia vai aumentar. De 3 para 4. E de 3 para 4 tem uma rejeição de calor. Não, de 3 para 4 é uma expansão isentrópica, ou seja, a entropia se mantém a mesma. De 3 para 4. E de 4 para 1, uma rejeição de volume a pressão constante. Ou seja, para a gente ver se a gente está certo, ó, a maior pressão e a maior temperatura ocorrem no ponto 3. Então, tá aqui a resposta. Não. Tá aqui a resposta. A gente já tem aí a resposta da B, ó. A temperatura e a pressão máxima que ocorrem durante o ciclo.
A temperatura e a pressão máxima que ocorre durante o ciclo são essas aqui, ó. Estilo da célula, deixar em verde. Agora a gente vai para a letra B. Letra C, na verdade. O trabalho líquido produzido. Trabalho líquido é igual a Qin menos Qout. A gente tem Qin é 8.000 e Qout, vou botar aqui Qout é igual a CV T4 menos T1. T4 menos T1 em módulo. Então Qout, eu vou calcular Qout aqui, ó. Qout vai ser igual a CV vezes, abre parênteses, T4 menos T1. Então tá aqui o nosso Qout. Trabalho líquido, vou botar o trabalho líquido aqui, ó. Trabalho líquido é igual a Qin menos o Qout que a gente achou. Tá aqui o nosso trabalho líquido. Então, resposta da C. Resposta da C. Indo pro a eficiência térmica. Eficiência térmica, trabalho líquido sobre calor adicionado. Eficiência termodinâmica. Trabalho líquido sobre Qin. Trabalho líquido sobre Qin. Quem é o trabalho líquido? A gente acabou de achar. Então a eficiência termodinâmica vai ser igual a Qin sobre... Não. Qin vai ser o trabalho líquido sobre Qin, que é dado pelo problema. Nossa eficiência termodinâmica, 64%. E o que mais que a gente precisa agora? Já vou deixar anotadinho aqui, ó. Bom. Pressão média efetiva. A pressão média efetiva, PME, é igual a trabalho líquido sobre volume deslocado. Trabalho líquido sobre volume deslocado. O que é o volume deslocado? É o volume... É aqui, ó, a diferença de V1 para V2 ou V4 para V3. Ou aqui também nada. Mas eu vou fazer V1 menos V2, que é o nosso volume deslocado. Então, eu vou explicar. Volume deslocado é igual... Volume deslocado é igual a V1 menos V2. Isso aqui. Então, PME é igual ao trabalho líquido. Vou dar um igual aqui. Trabalho líquido sobre o volume deslocado. Vou dar um OK. Isso aqui em Pascal. Então, 620,366 Pascal. Que é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar. 6,2 bar. Então tá aí as nossas respostas. Estilo da célula, bom. Feito, só conferir aí e correr pro abraço.